Onde e como surgiu a bruxaria? Sem dúvida, essa é uma questão que gera grande controvérsia. Ao considerar tudo isso, devemos afirmar que a bruxaria não é uma invenção moderna, nem uma simples superstição da Idade Média. É um fenômeno antigo, tão antigo que a Bíblia o registra em suas primeiras páginas e acompanha a humanidade ao longo de sua história. Hoje vivemos em uma época em que muitos buscam respostas em práticas ocultas, feitiços, adivinhações e poderes espirituais contrários a Deus. Mas a questão mais séria e urgente é esta: o que Deus diz em sua palavra sobre as origens da bruxaria? Quem foram os primeiros a praticá-la? E quais foram as consequências de abrir as portas para o mundo das trevas? Caro ouvinte, neste vídeo examinaremos este tópico à luz das Escrituras, desconsiderando opiniões humanas, para descobrir a verdadeira origem da bruxaria de acordo com a Bíblia e entender como Deus julgou aqueles que se afastaram de sua verdade para seguir as obras das trevas. Antes de continuar, conte-nos nos comentários de que país você está assistindo e qual o nome da igreja que você frequenta. Queremos conhecê-lo e saber mais sobre você. Vamos começar. A Bíblia não fala da bruxaria como um mito ou uma superstição do passado. Ela a descreve como uma prática real e perigosa, diretamente condenada por Deus. Para entender suas raízes, precisamos voltar às palavras originais das Escrituras. Em hebraico, um dos principais termos é keshef, traduzido como feitiçaria ou encantamento. Os antigos rabinos, como Rashi de Troyes, explicaram que essa palavra significa corromper a ordem natural para fingir poder divino, ou seja, uma tentativa humana, inspirada por forças demoníacas, de imitar as ações de Deus. Outro termo é kezen, que se refere à adivinhação, à busca por respostas ocultas por meio de oráculos, feitiços e rituais. O profeta Samuel disse em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de adivinhação. Para Deus, consultar kezen equivalia a rebelar-se contra sua autoridade. Nahas também aparece, uma palavra que significa presságio ou portento. Curiosamente, é a mesma raiz usada para serpente. Na mentalidade hebraica, estava ligado à leitura de presságios, sinais nos céus ou na natureza, para deduzir o futuro. Os rabinos do Talmud babilônico chamavam isso de Nikush, e viam isso como uma tentativa satânica de suplantar a verdadeira profecia. Outro termo é Anan, que os profetas denunciaram quando Israel adotou costumes pagãos. Significa literalmente praticar magia com sinais nas nuvens, uma referência à astrologia antiga, à ideia de que o destino poderia ser lido no céu. Isaías capítulo 2, versículo 6 diz: certamente você abandonou o seu povo, a casa de Jacó, porque eles estão cheios de costumes trazidos do Oriente e de adivinhos, como os filisteus. Na mesma linha, a Bíblia fala de Ov, traduzido como espírito de Piton ou médium, e de Ideoni, evocador dos mortos. Eram pessoas que alegavam se comunicar com os falecidos ou com espíritos familiares. O episódio de Saul com a feiticeira de Endor, em 1 Samuel capítulo 28, é um exemplo claro. O rabino Maimônides disse em sua Mishneh Torá que aquele que consulta um médium se entrega voluntariamente ao domínio dos demônios. Até mesmo os terafim, pequenos ídolos domésticos, eram usados como amuletos mágicos. Gênesis capítulo 31 relata como Raquel roubou os terafins de seu pai Labão, e o profeta Zacarias mais tarde denunciou os terafins como tendo visões vãs. Ao chegarmos ao Novo Testamento, encontramos o termo grego farmakeia. É daí que vem a palavra farmácia, mas no mundo antigo não significava medicina, mas sim o uso de drogas e poções em rituais mágicos. O teólogo William Barclay explicou que farmaqueia era a arte de usar venenos e drogas para alterar a mente e abrir as portas para o mundo espiritual.
É por isso que Paulo a coloca em Gálatas capítulo 5, versículo 20, como uma das obras da carne que condenam o homem. Em Apocalipse, também aparece fármacos, que é traduzido como feiticeiro ou mago. No capítulo 21, versículo 8, João declara que os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os fornicadores, os feiticeiros, farmacói, os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. O livro de Atos nos mostra figuras como Simão, o mágico, em Samaria, e Elimas, o mágico, em Chipre. Em ambos os casos, a palavra usada é magi, que originalmente se referia aos sábios da Pérsia, mas nos tempos apostólicos já significava praticantes de artes ocultas. O choque era inevitável. O poder do Espírito Santo confrontando o engano demoníaco da bruxaria. Até mesmo Lucas, em Atos capítulo 16, fala de uma jovem possuída por um espírito de Piton que fazia oráculos. Lá, a palavra manteia é usada significando adivinhação, ligada ao oráculo de Delfos, na Grécia. Para os gregos era normal, mas para os cristãos era evidência de um espírito imundo. O historiador judeu Flávio Joséfo relata que Salomão conhecia as artes mágicas de seu tempo, mas as rejeitou porque elas corrompiam a fé no Deus verdadeiro. E o estudioso evangélico Merrill Frederick Unger, em sua obra Demonologia Bíblica, conclui: a bruxaria não é ilusão nem mera superstição. É a manifestação concreta da atividade demoníaca na história humana. Assim, desde o hebraico keshef até o grego farmakeia, a Bíblia deixa claro que a feitiçaria é uma tentativa do homem de manipular o sobrenatural sem Deus, abrindo portas para forças demoníacas e fechando o caminho para a verdadeira revelação divina. Agora, a feitiçaria tem uma origem muito mais profunda do que as tradições culturais das nações. Antes de ver como ela se tornou uma prática normal nas grandes civilizações antigas, precisamos ir ao cerne do problema. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, declara que a feitiçaria é uma das obras da carne. Não nasceu no Egito, não foi inventado na Babilônia nem descoberto na Grécia. Suas raízes estão no desejo carnal do homem, desejar poder, conhecimento e controle sem depender de Deus. Mas como exatamente isso nasce no coração humano? Por que o homem gravita em direção ao ocultismo? Em primeiro lugar, porque o homem foi criado para ter comunhão com Deus. A alma humana é feita para ouvir a voz do Criador, para depender de sua palavra, para viver em sua luz. Quando Adão e Eva caminhavam com Deus no jardim, não havia necessidade de buscar mais nada. Toda a realização espiritual residia nesse relacionamento direto com o Senhor. Em segundo lugar, após a queda, essa comunhão foi quebrada. O pecado separou o homem da fonte da vida, mas o instinto pelo eterno permaneceu. Salomão expressou isso em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Esse instinto descontrolado pela eternidade torna-se um vazio espiritual que clama para ser preenchido. E aqui reside a primeira razão. O homem busca preencher o vazio de Deus com substitutos espirituais. O teólogo Agostinho de Hipona descreveu-o com estas palavras: Tu nos fizeste para ti, Senhor, e os nossos corações estão inquietos enquanto não repousarem em ti. Quando o coração inquieto não descansa em Deus, busca repouso no engano. Em terceiro lugar, a feitiçaria nasce da sede de poder e controle. No Éden, a serpente ofereceu a Eva um conhecimento oculto, dizendo: Você será como Deus. Essa tentação não morreu no jardim. Ela continua viva em cada coração humano. O homem não quer depender de Deus. Ele quer controlar seu destino, manipular forças invisíveis e sentir que domina coisas além do seu alcance. A bruxaria é, em essência, uma tentativa de ser como Deus sem Deus. É a rebelião do coração humano que busca poder, mas rejeita o caminho da obediência. Aqui encontramos um detalhe crucial. A feitiçaria tem um duplo sentido. Por um lado, há a manipulação da carne. Vemos isso na vida cotidiana. Uma criança que manipula com choro para conseguir o que quer, um jovem que manipula com palavras, um adulto que manipula com emoções ou ameaças.
Esse impulso humano de controlar e subjugar a vontade dos outros está enraizado na natureza decaída. A bruxaria, nesse primeiro nível, é o reflexo espiritual daquela carne que se recusa a confiar, mas sim a manipular. Mas há um segundo nível, mais sombrio, o daqueles que decidem ir além e usar o poder das trevas para manipular. Lá, a carne abre a porta para o inimigo e o diabo oferece instrumentos de controle, feitiços, amuletos, poções, maldições. O que começou como um instinto humano se torna uma aliança demoníaca. O teólogo Derek Prince, especialista em guerra espiritual, explicou isso com veemência. A bruxaria tem 3 manifestações: manipulação, intimidação e dominação. E todos buscam a mesma coisa: controlar outras pessoas. Quando praticado por meios humanos, é um pecado da carne. Quando feito por meios espirituais, torna-se um pacto com demônios. Assim, entendemos que a bruxaria não é apenas um ritual de magia negra, nem se limita aos círculos ocultistas. Ela começa da maneira mais simples, num coração que não confia, que busca controlar, que se recusa a se render a Deus. Mas quando essa carne não se submete ao Espírito Santo, o diabo oferece atalhos, oferecendo um falso poder que escraviza ainda mais o homem. É por isso que Paulo não hesita em chamá-la de obra da carne. E é por isso que o Apocalipse a apresenta como um dos sinais do julgamento eterno. Porque a feitiçaria é a expressão máxima de um coração que quer ser Deus sem o Deus verdadeiro. Em quarto lugar, surge do medo da incerteza. O coração humano teme o desconhecido, o futuro, a morte, a doença, as crises. Quando não confia em Deus, recorre a feitiços, amuletos, adivinhações ou encantamentos para acalmar seus medos. O rabino Maimônides ensinou que muitos israelitas praticavam a adivinhação, porque seus corações não suportavam a incerteza do amanhã. Em quinto lugar, nasce da rebelião contra o céu. O Talmude babilônico, em Sanhedrin 65a, ensina que todo aquele que pratica feitiçaria o faz porque seu coração se rebela contra o Altíssimo. A bruxaria é, em sua raiz, uma declaração de independência espiritual. Não preciso de Deus, eu mesmo administrarei meu destino. O teólogo William Hendrickson resumiu assim: a carne não busca a glória de Deus, mas sim suplantá-la. E essa é a essência do pecado. Um coração que, em vez de se render, se levanta. Em vez de confiar, ele manipula. Em vez de esperar em Deus, ele busca atalhos proibidos. É assim que a feitiçaria nasce no coração humano, de um vazio espiritual que clama pelo eterno, de um desejo de poder que quer ser como Deus, de um medo da incerteza que busca controlar o amanhã, de uma rebelião interna que rejeita a autoridade divina. É por isso que a bruxaria é tão perigosa. Não é apenas um ato externo de rituais ou feitiços. É o reflexo de um coração humano que, em vez de se render ao Espírito Santo, se abre às forças obscuras que o escravizam. O Dr. Merrill Frederick Unger, em Demonologia Bíblica, colocou isso claramente. A feitiçaria é a distorção do instinto humano em direção ao eterno, desviando-o de Deus para os demônios. E é neste terreno do coração que a bruxaria cria raízes, antes de se tornar práticas visíveis nas grandes culturas da antiguidade. Agora, na geração pré-diluviana, encontramos um momento decisivo na história espiritual da humanidade. O relato bíblico em Gênesis capítulo 6, versículo 5, afirma que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Esta é uma afirmação completa. O coração humano estava completamente inclinado à corrupção. Embora o texto não mencione a palavra bruxaria diretamente, esse termo geral, qualquer desígnio, sem dúvida inclui práticas de manipulação espiritual e feitiçaria. Pois se todo o pensamento do homem era inclinado para o mal, também era inclinado para a tentativa de controlar o espiritual sem Deus. O contexto é claro. O que o coração humano já desejava, controle e poder, era alimentado por influências espirituais decaídas. O homem queria manipular, e os demônios lhe ofereceram as ferramentas para isso. Os rabinos também comentaram sobre essa corrupção pré-diluviana.
O Midrash Bereshit Rabbah ensina que os homens daquela época não deixaram nenhuma área da criação sem corrupção, usando artes proibidas para forçar o que o céu não havia decretado. E o rabino Eliezer ben Hircanus afirmou que a geração do dilúvio não apenas pecou com violência e luxúria, mas também buscou segredos ocultos para manipular a natureza. Assim, antes do dilúvio, toda a humanidade já estava marcada pela feitiçaria. Embora as escrituras resumissem isso dizendo que seus pensamentos eram continuamente maus, essa generalidade abrange uma série de pecados onde a bruxaria desempenhou um papel central: manipulação, encantamentos e pactos com poderes obscuros. É por isso que o julgamento foi total. Deus puniu não apenas a violência física, mas também a corrupção espiritual. O dilúvio foi a resposta de Deus a um mundo onde a carne buscava o controle e onde a feitiçaria havia aberto portas para o reino das trevas. Agora, quando as águas do dilúvio cobriram a terra, Deus purificou a humanidade de sua corrupção. Mas embora o mundo tenha sido purificado, o coração humano permaneceu o mesmo. O pecado não permaneceu sob as águas, ele sobreviveu entre os descendentes de Noé. A história em Gênesis capítulo 11 nos leva rapidamente a um novo cenário. A planície de Sinar, onde os homens se uniram para construir uma torre que alcançaria o céu. Não se tratava apenas de arquitetura. Foi a primeira tentativa organizada de construir um sistema religioso e espiritual que desafiasse Deus. O líder desse movimento era Nimrod, neto de Cam. Gênesis capítulo 10 o descreve como um poderoso caçador diante do Senhor, uma expressão que os rabinos interpretam como um homem que se levantou contra o Senhor. O historiador judeu Flávio Joséfo, em suas Antiguidades dos Judeus, afirma que Nimrod convenceu o povo de que sua segurança e prosperidade não dependiam de Deus, mas de sua própria força. Ele os convenceu a erguer uma torre como um monumento à rebelião e como um centro onde a idolatria e a feitiçaria poderiam florescer. Agora, quando a Babilônia foi estabelecida após o dilúvio, a bruxaria deixou de ser um impulso individual e se tornou uma tecnologia espiritual do Estado. Não era um apêndice da religião, era sua força motriz. Tudo era permeado por feitiços, presságios, amuletos e rituais de controle espiritual. Comecemos pelo templo, o coração da cidade. 3 figuras-chave serviam ali. O Baru, o adivinho, consultava presságios e ditava decisões políticas. O Azipu, o exorcista, realizava recitações e rituais para apaziguar demônios ou reverter maus presságios. O Assu, o curandeiro, combinava ervas naturais com fórmulas mágicas. Na Babilônia, ciência e feitiçaria eram o mesmo caminho para o poder. Durante festivais solenes, como o Ano Novo Akitu, poemas épicos eram recitados nos quais os deuses triunfavam usando palavras de poder. Não era teatro, era instrução. Ensinava que o mundo é governado por encantamentos eficazes. Na agricultura, a feitiçaria determinava quando semear e como proteger os campos. As estrelas marcavam os ciclos de semeadura e colheita. Os agricultores esperavam o surgimento de certas constelações para arar seus sulcos. Se um mau presságio aparecesse, um namburbi, um rito de cancelamento de maldições, era realizado enterrando figuras apotropaicas nas bordas. A água de irrigação era abençoada com invocações, e em caso de pragas, placas com símbolos de proteção eram penduradas para desviar o dano contra inimigos invisíveis. A colheita era um ato de magia aplicada tanto quanto o cultivo. Na vida doméstica, a casa era construída sobre depósitos de fundação. Estatuetas de Apkalu, guardiões sábios, leões alados e espíritos protetores eram enterradas sob a soleira. Amuletos com o rosto do espírito protetor eram pendurados no berço do recém-nascido para afastar o demônio Lamashtu, que era temido por atacar mães e bebês. À meia-noite, o Assipu pode recitar a série de encantamentos Udughul ou Utuku Lemnutu para expulsar espíritos da casa. O fogo da fornalha, a fumaça do incenso e a água em vasos eram usados para ler a libanomancia e a lecanomancia, interpretando o futuro na fumaça ou na forma de óleo na água. Na medicina,
A linha entre remédio e feitiço era tênue. O Assu preparava cataplasmas de plantas, minerais e resinas, enquanto o Azipu pronunciava fórmulas sobre o paciente. Se a dor persistisse, presumia-se a presença de um espírito. Para a febre, um cilindro com um texto sagrado era amarrado ao braço. Para proteger a criança, nomes divinos eram gravados em pequenas placas de metal. O diagnóstico não foi apenas físico. Ele perguntou sobre sonhos, eclipses recentes e presságios que poderiam ter aberto a porta para o mal. Na guerra, nenhum rei marchava sem consultar o Baru. Um cordeiro era sacrificado e seu fígado era lido para decidir se atacaria, negociaria ou esperaria. Se o céu previsse um eclipse lunar, isso poderia ser interpretado como derrota certa. A resposta foi atrasar a campanha ou realizar um rito de substituição real, colocando um rei substituto como alvo da maldição por alguns dias, enquanto o verdadeiro monarca se escondia. Somente quando os maus presságios foram neutralizados, foi dada a ordem de marcha. A batalha foi vencida primeiro no mundo invisível e só depois no campo de batalha. Na justiça e no direito, a bruxaria permeava os juramentos. Contratos comerciais eram assinados diante de divindades que serviam como testemunhas, e maldições eram adicionadas ao final contra qualquer um que violasse o acordo. Em disputas sérias, utilizava-se a provação do rio. O acusado era entregue ao deus do rio. Se sobrevivesse, era declarado inocente. Nos Kudurru, marcos com relevos de deuses, longas listas de maldições eram esculpidas para quem movesse os marcadores. Na Babilônia, o medo da punição divina era a maior garantia legal. No comércio e na corte, astrólogos e adivinhos serviam como conselheiros oficiais. Eles examinavam o céu noite após noite, em busca de sinais para fins econômicos e políticos. Se Vênus aparecesse em uma posição hostil, um tratado ou o envio de navios seria adiado. Os mercadores consultavam tabelas de presságios para escolher rotas. Um pesadelo podia cancelar a partida de uma caravana. As decisões eram tomadas com base no princípio de que o mundo visível obedece primeiro ao decreto dos sinais. Na arte e na arquitetura, as paredes de palácios e templos eram cobertas com lamassu, touros alados com cabeças humanas que guardavam as portas. Eles não eram decorativos. Funcionavam como selos que afastavam espíritos hostis. Nos cantos, pregos de fundação com inscrições amaldiçoavam qualquer profanador do edifício. Cada tijolo tinha um propósito espiritual. Cada porta, um ritual de abertura e fechamento. Na religião pública, os cânticos dos Kalu, sacerdotes lamentadores, e os manuais rituais, como Maklu e Surpu, detalhavam cerimônias de feitiços de queima ou desvinculação. Se alguém acusasse outro de bruxaria, o exorcista não apenas expulsava o mal, mas também retribuía a maldição à sua fonte. A liturgia não era mera devoção. Era um combate espiritual formalizado. Na gestão do tempo, a Babilônia não apenas media os dias, ela os consagrava. Havia dias azarados em que realizar tarefas era proibido. Um movimento no céu podia transformar uma data em tabu. O calendário do império era uma rede de tempo sagrado que era obedecida para evitar a ruína. Em funerais e para cuidar dos ancestrais, o quispum, oferendas de pão e cerveja, era praticado para apaziguar os mortos e mantê-los perto da família. Se um espírito ancestral estivesse ressentido, doenças poderiam ocorrer. O Azipu era invocado para reconciliar a família com sua linhagem por meio de rituais e tábuas. Na educação, os aprendizes copiavam séries de presságios como Sumalu, que listavam milhares de se X acontecer, então I, para todos os tipos de sinais. Latidos de cães, direção dos ventos, forma de uma chama. Esse treinamento criou especialistas capazes de traduzir a realidade cotidiana para uma linguagem de presságios. O mundo era uma cifra de deuses e demônios. E na ideologia imperial, o rei governava por mandato dos céus, legitimado por estrelas favoráveis e rituais que ligavam seu trono à constelação da ordem. Se os céus mudassem, o rei tinha que agir ritual e politicamente para sustentar seu destino. O trono e o zodíaco eram a mesma coisa. Era assim que a Babilônia funcionava.
A terra era semeada com tâmaras rituais. Casas eram seladas com amuletos. Contratos eram selados com maldições. Batalhas eram decididas pela observação de fígados e eclipses. Os doentes eram tratados com plantas e feitiços. Portas eram guardadas com espíritos e palavras gravadas. A bruxaria era o sistema operacional da civilização. Portanto, quando os profetas denunciaram a Babilônia, não estavam apenas atacando a idolatria. Eles apontavam para toda uma estrutura que buscava governar a realidade por meios ocultos, substituindo a dependência de Deus por uma rede de manipulações sagradas. De Babel ao Apocalipse, a Babilônia continua sendo o símbolo do poder que controla sem Deus a cidade que intoxica as nações com suas feitiçarias. Depois da Babilônia, o próximo grande berço da feitiçaria foi o Egito. Lá, a magia não era uma arte secundária, era considerada a própria fundação do universo. Os egípcios chamavam esse poder de Heka, que significa a força mágica com a qual os deuses criaram e mantêm a ordem. Para eles, sem Heka não haveria cosmos, nem vida, nem reino. No Egito, a bruxaria era institucionalizada ao mais alto nível. Cada faraó era visto como um deus vivo, e sua autoridade era mantida por meio de feitiços, rituais e encantamentos que legitimavam seu trono. Os templos não eram apenas locais de adoração, mas centros de instrução mágica, onde os sacerdotes eram treinados em fórmulas, invocações e escrita hieroglífica sagrada usada como símbolos de poder. A Bíblia nos dá uma visão desse sistema no livro do Êxodo. Quando Moisés, enviado por Deus, aparece diante do faraó com o sinal do cajado transformado em serpente, os mágicos egípcios fazem o mesmo com seus encantamentos. Eles também podiam imitar sinais, transformar água em sangue, trazer pragas de sapos. Seu poder não era mera ilusão, mas o resultado de forças demoníacas reais. Mas os limites da feitiçaria logo ficaram claros. Quando os piolhos chegaram, os mágicos os reconheceram com medo e declararam: "Este é o dedo de Deus." Naquele momento, a diferença ficou clara. A magia egípcia podia imitar o superficial, mas não podia criar vida nem sustentar o poder infinito do Criador. Os rabinos ensinaram no Midrash Shemot Rabbah que os mágicos do faraó, Janes e Jambres, de acordo com a tradição mencionada em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8, não agiram sozinhos, mas com a ajuda de espíritos demoníacos que operavam sob o disfarce de sabedoria. Isso os capacitou a enganar o povo e sustentar a arrogância do faraó. O egiptólogo Jan Assmann explica que, para os egípcios, a palavra pronunciada com Heka tinha poder imediato sobre a realidade. A magia estava presente na agricultura, na medicina, nos rituais funerários e na guerra. Não havia distinção entre religião e feitiçaria. As duas eram a mesma coisa. Em funerais, por exemplo, textos do Livro dos Mortos eram recitados para guiar os falecidos pela vida após a morte, protegendo-os com fórmulas contra demônios e abrindo caminhos para o Duat, o submundo egípcio. Cada hieróglifo tinha poder. Cada nome divino era uma chave espiritual. No cotidiano, os egípcios usavam amuletos em forma de escaravelho, do olho de Horus ou de Anx, acreditando que lhes garantiam saúde, proteção e vida longa. Os sacerdotes médicos recitavam fórmulas mágicas, enquanto aplicavam ervas, misturando o natural com o oculto. Na guerra, os generais consultavam sacerdotes que interpretavam presságios no voo dos pássaros, na posição das estrelas ou no formato do Nilo. Nenhuma batalha era travada sem invocar os deuses com feitiços de vitória. O Egito, portanto, representa a consolidação da bruxaria como um sistema estatal que abrangia religião, medicina, guerra, política e economia. Foi lá que a bruxaria mostrou sua força organizada, e foi lá que Deus decidiu manifestar seu poder superior através de Moisés. A mensagem ficou gravada para sempre. O poder da feitiçaria, embora real e apoiado por demônios, jamais poderá igualar ou superar o poder do Deus verdadeiro. E em cada confronto, a feitiçaria acaba revelando seus limites diante da autoridade do Todo-Poderoso. Depois do Egito, a história da feitiçaria avança para a Grécia e Roma, as grandes potências do Mediterrâneo. Aqui, a magia não desapareceu, mas foi refinada e revestida de filosofia, religião e até mesmo ciência. Na Grécia, a palavra usada era farmakeia,
que aparece no Novo Testamento e significa tanto feitiçaria, veneno e remédio. Essa raiz mostra o duplo sentido. Uma substância pode curar ou enfeitiçar, pode ser um remédio ou um instrumento de manipulação espiritual. A feitiçaria grega se manifestava em vários níveis. Em primeiro lugar, nos mistérios religiosos, como os de Eleusis ou Samotrácia, onde rituais secretos, bebidas inebriantes e símbolos ocultos eram usados para estabelecer contato com o divino. Em segundo lugar, na magia popular, com amuletos, feitiços escritos em tábuas de chumbo, conhecidas como deficciones, que eram enterradas para amaldiçoar inimigos, rivais amorosos ou adversários em competições. Em terceiro lugar, na filosofia esotérica, onde pensadores como Pitágoras e Platão falaram da harmonia do cosmos e do poder dos números e das almas, abrindo as portas para correntes ocultas que influenciaram gerações posteriores. Os gregos também acreditavam na figura da feiticeira, personificada em personagens como Circe e Medeia, que misturavam poções, proferiam maldições e transformavam realidades por meio da magia. Essas histórias não eram meras lendas. Elas refletiam a crença cultural de que a feitiçaria poderia alterar o destino humano. Em Roma, a bruxaria tornou-se onipresente. O império herdou sua influência da Grécia, Egito e Babilônia, fundindo todos os sistemas em um só. Os romanos temiam tanto o poder da feitiçaria que o Senado romano aprovou leis contra mágicos e adivinhos. Mas, ao mesmo tempo, os imperadores consultavam astrólogos e álgures antes de tomar decisões. A religião romana baseava-se em augúrios, leitura do voo dos pássaros, exame das entranhas de animais sacrificados, interpretação de sinais no céu. A magia estava presente nos templos, no Senado e na vida privada. O Corpus Hermeticum, atribuído a Hermes Trismegisto, une elementos gregos e egípcios em um corpo de ensinamentos místicos e mágicos que influenciaram toda a tradição esotérica subsequente. Os rabinos, observando a Grécia e Roma, consideravam-nas povos idólatras porque tinham feito da feitiçaria uma parte natural de sua cultura. O Talmud alerta que aquele que consulta astrólogos e feiticeiros, mesmo que diga que não acredita neles, acaba praticando idolatria. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas e aos Coríntios, denunciou a farmaqueia como uma obra da carne e como uma força que poderia escravizar as igrejas se elas não se mantivessem no Espírito Santo. Em Atos, capítulo 19, quando o evangelho chegou a Éfeso, muitos dos novos crentes trouxeram seus livros de magia e os queimaram publicamente, demonstrando que a luz de Cristo estava triunfando sobre a mais poderosa tradição oculta do mundo greco-romano. Na Grécia e em Roma, a bruxaria não era mais exclusividade de sacerdotes ou reis. Fazia parte da vida cotidiana, do mercado ao Senado, das famílias às legiões. Feitiços, amuletos, horóscopos e sacrifícios mágicos eram a base sobre a qual a sociedade buscava poder, sorte e controle. Mas a mensagem de Deus era clara: toda feitiçaria, não importa quão sofisticada, ainda é obra da carne e um pacto com as trevas. Nem na Babilônia, nem no Egito, nem na Grécia ou Roma jamais puderam resistir à autoridade do Deus vivo revelado em Cristo Jesus. Hoje, a bruxaria se tornou um fenômeno global. Ela não pertence apenas ao passado ou a uma cultura específica. É um rio escuro que flui por todas as nações sob diferentes nomes e símbolos, mas com o mesmo espírito de rebelião contra Deus. Na África, a bruxaria faz parte do tecido social e político. Movimentos como o Vodou na África Ocidental, o Palo Mayombe e o Obeah no Caribe têm suas raízes em rituais africanos que invocam espíritos ancestrais e divindades locais. Lá, sacrifícios de animais, e em alguns casos, sacrifícios humanos nos tempos antigos, eram usados para amaldiçoar inimigos, manipular destinos e atrair riquezas. Líderes tribais e políticos ainda recorrem a feiticeiros para garantir poder ou intimidar seus adversários. Nas guerras civis da África Central, os combatentes marcham com amuletos e tatuagens rituais, convencidos de que eles os tornam invulneráveis. Nas Américas, a herança africana se misturou ao catolicismo e ao espiritismo, dando origem a práticas como a santeria cubana, o candomblé brasileiro, a umbanda e o palo mayombe. Nessas religiões, os santos são confundidos com orixás africanos, e o que parece ser devoção a figuras católicas é, na verdade, uma invocação de espíritos ocultos.
No Haiti, o vodú continua sendo uma das forças religiosas mais poderosas, combinando tambores, danças, possessão espiritual e sacrifícios rituais. Esses sistemas se espalharam até os Estados Unidos e a Europa, onde milhares de pessoas praticam secretamente santeria ou vodú. Na América do Sul, o xamanismo amazônico é uma das formas mais difundidas de bruxaria. Plantas alucinógenas como a ayahuasca e o peyote são usadas para viajar ao mundo espiritual. Os xamãs invocam espíritos animais ou ancestrais, mas na realidade eles abrem portas para demônios. Hoje, esse xamanismo foi exportado para o Ocidente na forma de retiros espirituais, apresentados como terapias alternativas, mas na realidade são pactos com a escuridão. Na Europa, a bruxaria foi aprimorada em formas modernas, como a Wicca e o neopaganismo. Esses movimentos buscam reviver antigos cultos celtas e nórdicos, adorando a natureza, a deusa-mãe ou os deuses ancestrais. Embora se apresentem como movimentos pacifistas e ecológicos, no fundo ainda utilizam feitiços, rituais lunares, invocações e magia cerimonial. Hoje, a Wicca é uma das religiões que mais cresce nos Estados Unidos e na Europa, com milhões de seguidores. Na Ásia, a magia e o ocultismo estão presentes em práticas como o Feng Shui, a astrologia chinesa, a adoração de espíritos ancestrais no Japão e os rituais tântricos na Índia e no Nepal. Em muitas culturas asiáticas, é comum consultar um cartomante, um monge ocultista ou um feiticeiro antes de iniciar um negócio, casar ou tomar decisões importantes. O pesquisador Jeffrey Burton Russell, em seu estudo sobre religiões ocultas, declarou: magia e feitiçaria são universais. Elas assumem diferentes formas culturais, mas sempre respondem ao mesmo impulso: manipular o espiritual para obter poder, controle ou proteção. O teólogo Walter Martin acrescentou: o satanismo e a bruxaria modernos não são uma invenção recente. São a mesma rebelião global que começou na Babilônia, espalhando-se e adaptando-se a todos os continentes. Assim, vemos que a bruxaria não é um problema local, mas um sistema global. É o mesmo espírito que nasceu no Éden, floresceu na Babilônia e no Egito, e que hoje se apresenta com diferentes faces, mas com a mesma essência: rebelião contra Deus, manipulação espiritual e pacto com as trevas. Apocalipse capítulo 18, versículo 23 resume: pois os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Hoje, literalmente todas as nações estão sendo influenciadas pela bruxaria. Da floresta amazônica às capitais da Europa, das aldeias africanas aos templos asiáticos. A bruxaria é global e prepara o cenário para o engano final do anticristo. Chegamos ao clímax da história. Tudo o que começou no Éden como um desejo de poder sem Deus, que foi institucionalizado na Babilônia e no Egito, o que se espalhou pelas culturas do mundo e permeia a política e a vida modernas, hoje atingirá sua expressão máxima nos últimos dias, sob o governo do anticristo. O Apocalipse nos revela que a bruxaria será uma marca espiritual do fim dos tempos. Em Apocalipse capítulo 9, versículo 21 lemos: e não se arrependeram dos seus homicídios nem das suas feitiçarias. Aqui, a palavra grega utilizada é farmaqueia, que implica tanto magia e encantamentos como o uso de drogas e substâncias ao serviço da manipulação espiritual. Ou seja, o fim dos tempos será marcado por uma humanidade dominada pela bruxaria em todas as suas formas. Mais tarde, em Apocalipse capítulo 18, versículo 23, é declarado contra a grande Babilônia: pois os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Observe que não diz algumas nações, mas todas. Este é um aviso profético. O sistema global de comércio, política e religião estará permeado de bruxaria. O anticristo não governará apenas por leis ou exércitos. Ele governará por meio de encantamentos espirituais, intoxicando nações com feitiços de poder, falsa unidade e controle demoníaco. Os profetas do Antigo Testamento também previram isso. Isaías, capítulo 47, denunciou a Babilônia por persistir em suas muitas feitiçarias. Naum, capítulo 3, versículo 4, fala de Nínive como a senhora dos encantamentos que enganavam as nações. O que era uma figura no Antigo Testamento se torna uma realidade global no Apocalipse.
Os rabinos, em seus comentários sobre os profetas, alertaram que a idolatria e a feitiçaria caminharam juntas até os últimos dias. E os padres da igreja, como Irineu de Lyon, identificaram a bruxaria como uma das principais ferramentas do anticristo para enganar o mundo. O teólogo John Walvoord, especialista em escatologia, escreveu: "A ascensão do ocultismo nos últimos tempos não será acidental. Ela fará parte do sistema político-religioso do anticristo, cujo poder se baseará no engano e na manipulação espiritual em escala global. Isso explica por que vemos um renascimento global da magia e do ocultismo hoje. Porque o cenário está sendo preparado para o último grande engano. O fascínio pela astrologia, bruxaria, santeria, reiki, espiritualismo e magia no entretenimento não é coincidência. São as primeiras gotas de uma tempestade que culminará no reinado da besta. Nos últimos dias, a bruxaria terá 3 características proféticas. Primeiro, será global. Todas as nações estarão sob sua influência, enganadas pelo sistema babilônico. Segundo, será política e econômica. Será usada para sustentar governos, manipular mercados e controlar multidões. Terceiro, será religioso. O falso profeta agirá com sinais e prodígios enganosos, seduzindo milhões a adorar o anticristo. É por isso que Apocalipse 21, versículo 8, é tão claro ao alertar que os feiticeiros terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Caro ouvinte, a bruxaria não é apenas um pecado cultural, é uma rebelião direta contra o Criador e seu destino final será o julgamento eterno. Mas em meio a essa escuridão, a Igreja tem um chamado: discernir, denunciar e resistir. Assim como Moisés derrotou os magos do Egito, assim como Daniel permaneceu irrepreensível na Babilônia, e assim como Paulo repreendeu os feiticeiros em Éfeso, o povo de Deus, no fim dos tempos, deve viver cheio do Espírito Santo, proclamando que somente Cristo tem o verdadeiro poder. O sistema do anticristo se erguerá com todo o poder da feitiçaria global. Mas a palavra nos lembra: maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. A feitiçaria pode enganar as nações, mas nunca poderá destruir a igreja, que aguarda a vinda gloriosa de seu Senhor. E assim chegamos ao fim deste vídeo. Agradecemos do fundo do coração por terem ficado até o final e feito parte deste momento de verdade e reflexão. Se esta mensagem tocou sua vida, convido você a curtir, se inscrever e compartilhar com alguém que precise. Porque cada clique, cada compartilhamento, você está ajudando a palavra a alcançar mais pessoas e tocar mais corações. Nos encontraremos novamente no próximo vídeo, com uma nova mensagem do céu para sua alma. Até lá, que a graça e a paz de Deus o acompanhem todos os dias. Que Deus o abençoe abundantemente.